Vi os tormentos de quem USA produtos de Vanity, e vi Michael Jackson no inferno. Olá irmãos e irmãs, prometi aos irmãos que vou falar sobre minhas experiências. Hoje vamos falar sobre o inferno novamente. Se você não tem estômago e coragem para assistir este vídeo, leia, isto não é para você. Do contrário, você me amaldiçoará e dirá que esta é minha invenção. Mas, por favor, não toque na revelação do Senhor. Amado, cerca de 8 anos atrás eu vi o inferno. Alguém pode dizer que o inferno não existe. É um engano. Eu continuo ouvindo pessoas dizendo que os mortos estão dormindo no sono da morte, para serem despertados na ressurreição para o juízo final. Isso é uma mentira. Os mortos não estão dormindo e esperando o julgamento final. Somos uma criação eterna, assim como Deus é eterno. Depois de deixarmos este corpo, seremos como agora, embora não tenhamos um corpo físico. Você é a glória de Deus, criado à semelhança de Deus. Nada na Bíblia Sagrada enfatiza o sono da alma. Na vida após a morte, você estará com consciência no céu ou no inferno. Quando você morre, seu corpo morre. O que você mais gosta e tudo o que há em você é transferido para a sua alma. Mas sua casa, seu dinheiro e as coisas físicas não irão segui-lo. Porém, sua ação, seu ódio, sua raiva, a vaidade da carne, tudo seguirá você. Irmão e irmã, quando o Senhor me levou para o inferno, vi coisas que partiram meu coração e me abalaram. No inferno, eu vi uma panela gigante que parecia uma panela de alumínio dentro do fogo, com vapor saindo dessa fumaça. Foi imenso. Eu vi que havia uma tortura tão terrível, que pensei que eram os demônios que estavam sendo torturados. Muitas pessoas estavam naquela panela. Eles eram famosos. Eu perguntei a Deus, esses demônios estão sendo torturados? Eu não queria acreditar que eles eram seres humanos ali naquele tipo de fogo. E o Senhor disse: eles não são demônios. Eles são almas humanas. Quando soube disso, fiquei horrorizado. Como sempre, quando vejo essas coisas, eu disse: o que eles fizeram para merecer tanto tormento? Era o vapor que subia daquelas panelas. As pessoas estavam se dissolvendo. Seus cabelos estavam caindo por causa do calor, e sua carne caiu. Eles estavam desfigurados naquelas panelas gigantes. Os pelos da pele caíram. Eu vi seu crânio. Suas unhas foram arrancadas apenas com vapor. E alguns que se cansaram de querer escalar até a porta para escapar da água fervente. Eu não queria acreditar que essas eram almas de homens. Achei que fossem demônios sendo punidos por Deus. Infelizmente, eles eram seres humanos, e essa cena cortou meu coração, e eu perguntei ao Senhor, o que eles fizeram para merecer um tormento como esse? O Senhor disse: olhe para suas unhas, cabelos, lábios, sobrancelha caindo. Eu vi como este corpo que satisfazemos foi submetido a dores. Portanto, eu imploro a vocês, mulheres de Deus, que retornem a Deus e parem de agradar ao corpo. A hora do seu julgamento está chegando. Você não pode continuar a usar essas vaidades que a carne acha viável usar. Os crentes não vivem de acordo com a carne. Pensar de maneira diferente. Vire as costas para a maquiagem, cirurgia plástica e aquelas unhas artificiais. Eu vi o castigo da vaidade no inferno. Deus me levou a este lugar para abrir os olhos das pessoas, pois muitos não entendem a palavra de Deus. Não existe doutrina que me faça usar batom, fazer sobrancelha ou tatuagem, mesmo que seja o nome de Jesus. Eu conheço uma grande igreja no Brasil, onde os crentes podem usar tatuagens porque Jesus tem uma inscrição em sua coxa dizendo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos aqui um caso de bispo dizendo que os crentes podem fazer uma tatuagem. No entanto, no inferno, esses demônios das tatuagens se materializam para torturar a alma. Até mesmo uma tatuagem de borboleta e flor se transfigura em demônios no inferno. Qual pastor pode me convencer a usar calças quebradas? Isso é uma abominação aos olhos do Senhor.
Nenhum pastor pode me convencer a usar brincos no ouvido, porque perguntei ao Senhor sobre essas coisas. Até joias. O Senhor me respondeu: Você quer ser aquela mulher do livro de Apocalipse 17? Você não viu como eu descrevi aquela mulher que é a prostituta do mundo que usa essas coisas? Apocalipse 17, 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Irmão, eu vi tudo no inferno. Nenhum pastor vai me convencer a fazer sobrancelhas. Ninguém vai me convencer a usar chapinha no cabelo, pois vi tudo isso no inferno. Você tem que entender que sou uma mulher. Qual mulher não gosta de pérolas, joias e maquiagem? Sou mulher, mas me curvo diante da santidade do meu Deus que salvou minha alma. Esses ministros da iniquidade ensinam o povo a seguir os costumes deste mundo. Meu corpo é o templo do Espírito Santo, e não posso fazer o que quero. Henna, sobrancelha, tatuagem, batom. Nenhum demônio, nem pastor, nem uma teologia cega da caverna escura me farão usar essas coisas. Deus levou-me a uma parte do inferno onde vi Pedro Álvares Cabral e a princesa Isabel. Eu vi o segundo imperador Pedro, mesmo o primeiro entre outros. Pedro foi um nobre português, comandante militar, navegador e explorador considerado o descobridor europeu do Brasil. Em 1500, Pedro Cabral conduziu a primeira exploração substancial da costa nordeste da América do Sul e reivindicou-a para Portugal. Eu o vi, e seus políticos na água fervendo. Eles estavam indo e voltando tentando escapar do fogo. Foi algo terrível. Esses caras queimaram. E o Senhor abriu meus olhos para vê-los e reconhecê-los pelas roupas. Eu os vi e os reconheci por suas roupas. Eles estavam vestidos exatamente como aqui na Terra no século XVIII. Irmãos, conheci Dom Pedro II, Dom Pedro I, e outros que estavam lá no inferno. Eles eram da época e período da escravidão. O Senhor me disse: Eles estão aqui por causa da prática da escravidão. E eles eram maçons e adúlteros. Eles também foram condenados por roubo de terras. Fiquei ali olhando e observando a princesa Isabel e outros conhecidos da história. Eles eram personagens históricos bem conhecidos que são ensinados em livros. Eles estavam lá. Vi que o Rugendas também estava lá, escravo do engenho. Eu o vi lá no inferno. Ele era um escravo feiticeiro. Ele fez um encantamento contra seu mestre. Eu vi outros políticos do antigo imperador. Eles estavam todos lá. Eles correram querendo sair do fogo. Sua carne estava derretendo e se reconstruindo. Foi uma tortura tremenda. O Senhor deixou claro que eles estavam aqui sendo torturados por causa da escravidão, por causa de seus adultérios e suas prostituições. O Senhor disse: Eles estão aqui por causa das terras que roubaram dos colonizados, e das riquezas que não pertenciam a eles. E eu vou ler Isaías 5, 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Em Eclesiastes 8, a Bíblia diz no versículo 9: Pensei profundamente sobre tudo o que acontece aqui sob o sol, onde as pessoas têm o poder de ferir umas às outras, quando um homem tem domínio sobre outro para a destruição. A escravidão e o domínio sobre um homem para a desgraça não ficarão impunes. Engana-se quem rouba a terra de seu dono pensando que não haverá consequência. Se você não vê as consequências nesta terra, o mal será pago lá no inferno. Pois nada fica impune, nenhuma injustiça nem nenhum pecado. Quer dizer, isso é muito sério. Michael Jackson estava correndo em um lugar muito sujo, cheio de velhas pragas de lixo. Eu perguntei: mas o que está acontecendo com ele, porque eu não vi nenhum demônio atrás dele. Eu não vi fogo. Basicamente, cada pessoa que viu Michael Jackson no inferno o viu em uma câmara diferente. Porque o inferno tem várias câmaras de tortura. Não estou aqui querendo ser o dono da verdade, querendo ser melhor do que ninguém.
Eu vi os vários níveis diferentes do inferno e do paraíso. Deus mostra a Michael em diferentes aposentos para diferentes pessoas. O Senhor me mostrou um dos pecados de Michael Jackson. Michael Jackson está no inferno porque vendeu seus órgãos sexuais, e era uma estrela. No entanto, a única estrela é Jesus Cristo, que é a estrela da manhã. Vender seu corpo é uma abominação para Deus. Ele fez isso por sua carreira. E ele havia recebido do diabo beleza, dinheiro e glória. Eu vi que Michael Jackson também vendeu seus olhos para o diabo. Não sei como ele fez isso. Eu nem quero saber. E eu o vi correndo. Eu estava maravilhado. Rapidamente, uma voz demoníaca surgiu das profundezas do inferno. Quem vai atormentá-lo é Vlog. Quando olhei para cima, vi um demônio que veio em uma vassoura. Esse demônio tinha o nariz de um mago. Ele tinha os olhos bem abertos e um chapéu de palha. O demônio que veio em uma vassoura era para atormentar Michael Jackson. Ele estava voando na vassoura a uma altitude de cerca de 20 metros. E era uma vassoura. E ele tinha aquele chapéu de palha como o de uma bruxa. Suas unhas eram como as de um espantalho. Eu vi sua mão esquelética. E Michael Jackson estava se escondendo atrás do lixo correndo daquele demônio que pousou no chão. Imediatamente o demônio apontou o dedo para Michael Jackson, que não tinha forças para resistir a esse poder. E a celebridade falecida veio gritando sem querer, rastejando como um cachorro ao lado daquele demônio chamado Vlog, que veio em uma vassoura, que tinha uma estrela de oitava como o metal afiado do aço inoxidável. Este demônio estava segurando um instrumento de tortura muito afiado. E ele pegou as costas de Michael Jackson, abrindo todas as suas costas, e eu vi sua coluna vertebral literalmente rasgada. Que coisa horrível! E este demônio deu uma gargalhada enquanto o torturava. Pedi a Deus para me tirar de lá por causa dos gritos em meus ouvidos, pois foi muito traumático. Acabei de ver a boca de Michael aberta com tanto grito de horror. Ele estava lá sofrendo todos os tipos de tortura. E o Senhor me mostrou que ele não sofreu apenas nesta sessão do inferno. Pois o demônio o levou a outros lugares para torturá-lo, e isso é muito sério. O Senhor me disse: aqueles na terra que se dizem estrelas da música mundial, e da música cristã, sofrerão o martírio para sempre aqui. Esta é a tortura deles. Você vai dizer ao meu povo que cantam para mim. Não existe estrela evangélica. Não há estrela do gospel. Quem se considera ícone, estrela e celebridade evangélica vai sofrer o martírio neste lugar. A brilhante estrela da manhã sou eu, e isso está zombando de mim, e eu não posso ser ridicularizado. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Isso é o que Jesus me disse. Não vi um cantor mexicano chamado João Gabriel no inferno, mas o Senhor me disse que João Gabriel também está aqui por causa da venda de seus órgãos sexuais. Alberto Aguilera Valadez. 7 de janeiro de 1950 a 28 de agosto de 2016, conhecido profissionalmente como João Gabriel, foi um cantor, compositor e ator mexicano. Gabriel era conhecido por seu estilo extravagante, que quebrou barreiras no mercado de música latina. Considerado um dos melhores e mais prolíficos compositores e cantores mexicanos de todos os tempos, é considerado um ícone pop. Tendo vendido cerca de 60 milhões de discos em todo o mundo, João Gabriel estava entre os cantores e compositores mais vendidos da América Latina. João Gabriel escreveu cerca de 1.800 canções. Wikipédia. O Senhor falou comigo no meio do inferno porque também havia quem quisesse ser estrela evangélica. Aqueles que cantam glória a Deus por dinheiro. Mesmo assim, Ele os escolhe para cantar para Ele. Eles foram escolhidos para louvar o nome do Senhor, como cantor oficial de sua casa. O Senhor também me alertou sobre cantores evangélicos que são apegados à maquiagem, vaidade e rosto pintado, para ter cuidado com ele.